Fala pessoal, meu nome é Lug, eu sou editor de vídeo e fotógrafo aqui da Studio Online. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse efeito que está aparecendo agora, o efeito de luzinha, ou mais conhecido em inglês, o efeito Sparkles. É basicamente as faíscas, né? Sem enrolação, vamos direto pro programa que tá show. Começando o efeito, é muito interessante a gente pensar um pouco no contexto, como que a gente vai aplicar as faíscas, né? Como que a gente vai aplicar esse efeito buquê, que a gente chama. Então aqui a gente tá com a foto, é o Leon Macapagal, é um fotógrafo aí. A gente vai estar mostrando como que faz. Primeiramente a gente no Photoshop, vamos duplicar a camada, então a gente vai no Ctrl J, a gente tem uma nova layer aqui duplicada com essa imagem de background. A gente tem o efeito buquê, né? A gente vai usar aqui uma foto já pronta, aplicando ela em cima dessa imagem. Então aqui a gente vai em File, e aqui é Place Embedded, que é basicamente colocar incorporado, né? Bom, depois de adicionar essa imagem, ela vai vir aqui com essas possibilidades de redimensionamento. Você vai clicar no Enter, ela vai aplicar. E o que a gente vai fazer é o seguinte, você pode perceber que a imagem, ela tá com um fundo preto. Como que a gente faz para fazer com que só essa parte aqui fique aplicada na imagem? Então a gente vai aqui no modo Blend Mode, que é basicamente as formas ali de como as imagens aparecem, como elas se dão. E a gente vai usar aqui o Lighten, que é basicamente, né, a forma de luz. Então, vocês podem ver que o efeito já começa a tomar uma cara, né? Vocês podem ver que aquele preto que estava aqui, ele já desaparece um pouco, ele some, né? E aí a gente tem acesso a algumas formas de edição. Para redimensionar essa imagem, como que a gente faz? A gente vai no Ctrl T, que é um atalho de Free Transform, que é basicamente a transformação livre. E a partir disso, pressionando o Ctrl, se você estiver usando a versão CC, é só você redimensionar normalmente. E aqui a gente vai ter um controle, por exemplo, do que vai estar aparecendo. Como a gente está com a imagem aplicada aqui, o que a gente pode fazer? Vocês podem ver que dá para aplicar em vários locais. Eu vou duplicar aqui essa camada, só para a gente ter ali de várias referências. E aí depois de duplicar, o que a gente pode fazer? A gente pode estar aplicando aqui em vários locais. Por exemplo, aqui funciona. Você pode ver que esse azul, se eu jogo ele aqui para cima, ele vai sumir. Então é interessante deixar ele mais ou menos aqui, ó. Então, redimensionando um pouco aqui, ó, vocês vão perceber que esse azul ele tá desaparecendo ali no fundo. O que a gente pode fazer é mudar o Blend Mode. Então, a gente pode colocar aqui talvez até um Screen, por exemplo, que seria basicamente a tradução aí para tela. E aí vocês vão perceber que aqui nessa parte dos olhos tem uma espécie de camada. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, é tá apagando, né? Primeiro a gente vai redimensionar aqui, diminuir um pouco o tamanho do brush, e aí a gente apaga essas listras para o efeito ficar natural. Então o que a gente pode fazer? É interessante também tirar do rosto dela, por exemplo, de não ficar aqui, ó, ele ficar mais natural possível. A gente vai estar apagando aquilo que a gente não usa, né? Show! Então agora que a gente tem essa outra parte aqui, a gente faz o mesmo, né? A gente vai estar apagando o rosto dela e vai deixar ali no fundo, que é o interessante. A gente pode dar um Ctrl J aqui, colocar ele aqui assim também, mais ou menos. Vocês podem ver que aqui ficou um pouco, então assim, a gente vem e apaga com a borracha novamente. É legal usar ali uma opacidade alta, porque a gente quer cortar tudo, né? Ficou um pouco aqui no cabelo dela, então é interessante tirar também. E dentro disso é muito importante lembrar também, obviamente, que tem que ter contexto. Você está inserindo algo na sua imagem, ela tem que ter algum sentido. Então, a partir disso, a criação publicitária, ela vem muito de você saber o porquê que você está adicionando aquilo. Não é simplesmente adicionar. Você tem que ter a noção artística de que aquilo vai fazer sentido. Então, agora, por exemplo, a gente vai estar aqui fazendo uma junção de camadas, que é basicamente, você vai clicar com direito, Merge Layers, e aí vai acontecer isso, né? Que a imagem vai ficar um pouco preta. Isso porque o Blend Mode, ele voltou para o normal. Então, o que a gente precisa fazer é usar o modo Screen novamente, que aí ele vai ter aqui toda a aplicação do efeito. Então, resumindo, né, basicamente eu tentei deixar o mais sucinto possível. Aqui a gente tem o antes e depois. Vocês podem ver que é bem simples, mas o conceito é basicamente esse. Por exemplo, aqui ficou um pouco da linha, então a gente pode apagar um pouco, né, para fazer com que fique 100% inserido na imagem. Então é isso, pessoal. É muito importante ter noção ali da parte artística. Ela vai fazer a junção dos seus conhecimentos técnicos com a parte da criação publicitária. Se você ficou interessado e quer saber mais aí sobre o processo do audiovisual, criação publicitária, edição de vídeo e tudo mais, você pode estar seguindo o Instagram da Studio Online. Não se esqueça também de me seguir e até a próxima, pessoal!